A distância entre os pontos A e B é 10. Né? Então, qual que é o valor de y aí que está presente como ordenada do ponto A? Bom, nós vamos usar a ideia de distância, né, pessoal? Então, você tem aqui que D é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, a ideia que deriva lá do teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos. Bom, aqui é a distância então de A até B. Substituindo os valores que nós temos, vamos ter o seguinte, olha, a distância de A até B vai ser igual x de B. O que é o x de B? Está aqui, ó, x de B, é o 6. Né? Então, 6 menos, o que é o x de A? Menos 2. Então, tem que tomar cuidado aqui com o sinal. Isso está ao quadrado. Beleza? Mais y de B, o y de B é 7, menos y de A, que é o y que nós estamos procurando. Bom, isso aqui está numa raiz. E nós sabemos que essa distância equivale a 10 unidades aqui, ó. Foi dito. Tá? Então, só fazer a continha. Nós temos aqui esse menos com esse menos vai dar mais. Nós temos 8 ao quadrado. 6 mais 2, 8. Mais 7 menos y ao quadrado. Cuidado para não sair desenvolvendo isso daqui como quadrado logo, tá? Porque nós vamos verificar uma outra opção aqui, ó. Isso é igual a 10. E se você reparar, nós podemos elevar o quadrado dos dois lados para cancelar a raiz do lado esquerdo, né? E aí vai ficar aqui assim, ó, 10 ao quadrado e sem raiz aqui do lado esquerdo, tá bom? Então o que nós temos aqui? 10 ao quadrado é 100. Vamos repetir. E aqui nós temos 8 ao quadrado igual a 64. Nós vamos ter assim, ó. 64, já vou escrever lá do outro lado, né? Vou deixar aqui o 7 menos y ao quadrado igual. Do outro lado lá nós temos 10 ao quadrado, que é 100. E aqui nós temos mais 64 nesse 8 ao quadrado. Se eu subtrair 64 dos dois lados, ou como, né, algumas pessoas gostam de dizer, passa o 64 para lá subtraindo, vamos ter esse efeito aqui, ó. Isso implica que 7 menos y ao quadrado é igual a 36. E aí, se você desenvolver esse 7 menos y, você vai chegar numa equação do segundo grau. Né? E tem como terminar por aí também. Né? Depois você subtrai 36, igual a zero, acha delta e tudo. Mas, se você pensar bem aqui, ó, como está tudo ao quadrado, né, nós podemos tirar uma raiz aqui dos dois lados. Tá? Podemos tirar essa raiz aqui. Ó. Beleza? O que acontece quando nós tiramos raiz aqui, né? Nós pensamos que número vezes ele mesmo, ou seja, ao quadrado, né, vai satisfazer essa equação, tá bom? Então, nós temos aqui, pessoal, a possibilidade de ser número positivo ou número negativo. Por isso, nós vamos utilizar aqui um mais ou menos. Tudo bem? Então, é só essa atenção que nós temos que tomar nesse caso, tá? Porque se você pensar 2 vezes 2 igual a 4. Só que menos 2 vezes menos 2, ou seja, ele ao quadrado, também é 4. Então, por isso a gente tem que analisar a possibilidade do negativo também. Então, aqui, a raiz e o quadrado, né? A gente pode cortar aqui. 7 menos y igual a mais ou menos raiz de 36. 7 menos y igual a mais ou menos raiz de 36 é 6. Então, nós temos essas duas possibilidades, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o menos y,
ele é igual a mais ou menos 6 menos 7. E aqui nós vamos ter uma separação em duas possibilidades, tá? Vamos adicionar uma página aqui, ó, para a gente poder verificar isso. Você tem, né, a parte positiva lá e a negativa. Vamos escrever aqui, ó, que nós tínhamos menos y igual a mais ou menos 6 menos 7. Aqui, menos y igual a mais ou menos 6 menos 7. Isso indica para nós um y1 que é, né, eu vou multiplicar aqui por menos 1, tá, gente? Ó, y é igual, como eu estou multiplicando por menos 1, o mais ou menos continua, tá? Não tem nada a ver, e aqui fica mais 7, tá bom? Então, é só para a gente ter o y positivo já para escrever ele aqui. Então, você tem aqui y igual, possibilidade, 6 mais 7, para o 6 positivo, ou y2, que seria aqui um menos 6 mais 7. Né? Então, estou considerando mais ou menos aqui de forma separada. Tá? Isso aqui é igual a 13 e isso aqui é igual a 1. Então, é possível que, para atender esse requisito, o y seja 13 ou o y seja 1. Temos aqui a letra C, que atende essa perspectiva, tá bom? Então, é basicamente isso. Nós utilizamos a ideia de distância entre dois pontos, né, de modo que o y aqui era um termo genérico, né, não dava para saber exatamente até a gente finalizar. Tá? Mas assim, um complemento, né, o que de fato isso significa, é bom a gente pensar um pouquinho como é que funciona isso. Nós temos, assim, ó, o plano cartesiano, né, nós podemos pensar aqui num plano cartesiano. Vamos esboçar aqui, né? Só um rascunho, só para você entender o que está acontecendo. Nós temos aqui o ponto A, que ele está no x dele aqui, é menos 2, e o y nós não sabíamos ainda. Então, o que nós temos aqui é mais ou menos isso. Olha, aqui um menos 2 para o x, né? E tem um ponto A que está nesse rumo, para o x. Então, o ponto A ele pode estar em qualquer lugar num segmento aqui, ó. Desculpem aí que está meio inclinado, né? Mas a ideia é essa. Ponto A pode estar aí. E aí existe também um ponto B, que está bem localizado, e está ali no 6, 7. Então vamos pôr aqui para o x aqui, né? Vou jogar um 6 aqui, vai ficar fora da proporção, mas só para a gente entender. E um 7 aqui. Então aqui nós temos um ponto B. O que ele está dizendo para nós? Né? A menos do meu desenho que não ficou o ideal, existe então um jeito de travar esse y para o ponto A. Ele está navegando aqui nesse segmento, né? Nessa reta, aliás. Existe um jeito de travar esse y, ou seja, essa altura desse ponto, de modo que a distância seja sempre 10 para o ponto B. Tá? Então, o que foi afirmado? Quando nós achamos o 1 e o 13, nós estamos afirmando assim, olha, vamos supor que na altura 1, ou seja, no y igual a 1 aqui, tá fora de escala, insisto, nós temos aqui o ponto A. E quando nós traçarmos a distância de A até B, aqui, vai ser 10. Só que você concorda comigo que se eu continuar subindo esse ponto A, vai ter um ponto lá em cima que eu consigo também fazer essa distância ser equivalente a 10 unidades, né? Esse ponto aqui seria outra possibilidade para o A. Ele traz uma altura do y igual a 13, né? Bem lá em cima. Tá? Então é basicamente isso, né? Forma-se aqui um triângulo isósceles, tá certo? Dois lados de mesma medida, valendo 10.
Então essa parte foi um bônus só para você entender com uma ilustração, um esboço aqui, o que nós determinamos de fato.